aí galera, meu nome é Samuel Monteiro e hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem controlar melhor o estado do componente de vocês com uma simples mudança no código. Então, primeiramente, quem sou eu? Eu sou desenvolvedor front-end na Media Valley, eu sou programador React, fazem uns 2 anos eu trabalho com React, uns 2 anos e meio mais ou menos, e eu estudo React há uns 3 anos e eu escrevo bastante coisa no Twitter. Eu estou sempre postando coisas sobre React, TypeScript, liderança também, algumas coisas. Então se vocês quiserem me seguir lá, eu agradeço. Estou sempre postando coisa lá. Eu vou começar aqui explicando como que tudo começou, né? Da onde que veio essa ideia. E essa ideia basicamente ela veio de um artigo que eu li do Kent C. Dodds. O Kent C. Dodds ele é um especialista em desenvolvimento web focado em React. E ele tem um blog onde ele escreveu esse artigo, Stop Using Slowed Booleans, onde basicamente ele comenta por que você não deveria usar booleanos para representar o estado do seu componente. E quando eu li eu achei interessante o que ele estava tentando explicar, mas eu não consegui entender muito o que ele estava tentando passar ali. Ele explica, ele te dá um problema e ele explica como que você pode sair desse problema, mas a questão é que eu nunca tive um problema desses. Eu nunca tinha tido um problema desses, então para mim foi legal de ler porque eu sabia que existia a solução, mas eu nunca tive aquele problema, então para mim foi só legal. É um artigo divertido de ler. Até que chegou um dia que eu tive um problema num componente, era um componente de upload. O usuário ele clicava ele fazia o upload do arquivo e clicava no botão de upload e depois ele podia subir um outro arquivo. Eu adicionei uma feature nesse componente e a segunda vez que o usuário ia fazer o upload, o botão continuava disabled e a gente percebeu que era porque eu tinha um booleano atrapalhando ali para que funcionasse corretamente. Então eu tive um problema no componente e eu lembrei desse artigo, eu voltei nele para tentar entender depois que a gente já tinha feito a correção. Falei, caramba, tinha aquele artigo, a gente podia ter implementado isso aqui para resolver esse problema e não ter mais problemas no futuro. E eu lembrei dele, eu li ele até entender e dali para frente eu comecei a aumentar o meu conhecimento com relação ao que ele estava falando ali, que é um conceito de máquina de estados. Então eu fui a fundo de máquina de estados e comecei a estudar bastante sobre o assunto. Cheguei nesse David Korshi, que eu espero que tenha falado o nome dele certo, mas ele é criador do XState, que é uma lib. É uma lib que abstrai o conceito matemático de máquina de estados para a web. Eu acredito que seja só web, ele trabalha só com JavaScript e TypeScript, essa biblioteca, mas esse cara ele tem um conhecimento absurdo sobre máquina de estados. Ele fala sobre ele que introduz o conceito para você controlar a questão de CSS com máquina de estados, e ele hoje é a grande referência de máquina de estados na internet. Então se você quiser entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre o que é uma máquina de estados, principalmente com o XState, dá uma olhada nos artigos, nos vídeos e nos posts que ele faz, que você está bem encaminhado. Tá, então hoje eu não vou explicar sobre XState, eu vou apresentar uma maneira mais simples de você poder começar com máquina de estados aos pouquinhos na sua aplicação, mas para isso eu vou te mostrar uma aplicação sem máquina de estados e uma aplicação com máquina de estados. Então uma aplicação sem máquina de estados a gente vai seguir todo o caminho dela, tá? Então desde o requisito do negócio, alguns bugs que vão ser introduzidos, até a gente chegar a refatorar esse componente com a metodologia que eu quero mostrar para vocês. O componente que a gente tem aqui hoje é um componente bem simples, ele é um componente de lista, onde eu tenho aqui um componente que recebe um termo de pesquisa. O usuário vai digitar alguma coisa num campo, vai clicar no botão, isso que ele digitou vem para esse componente, a gente faz uma busca na API com o que o usuário passou para a gente, e essa API vai retornar para a gente alguns itens. O usuário tem 3 itens cadastrados, é uma API mocada, tem 3 itens cadastrados. O usuário pode filtrar por esses itens, e se ele passar no campo de busca a string fail, essa API vai jogar um erro que a gente vai conseguir pegar aqui. Por enquanto a gente não faz nada, mas a gente consegue, e a gente coloca esses itens num array de itens bem aqui. Então basicamente a gente tem uma listagem aqui bonitinho. Então o usuário vai digitar ali item, vai clicar no botão buscar ali no search, e a gente vai trazer o resultado da API e mostrar para o usuário. Bem simples, bem tranquilo de implementar. Só que o negócio acha que a gente precisa mostrar um indicador de loading para os usuários. Quando, né? Quando o usuário ele clica aqui ele digita alguma coisa e clica no botão de search, ele fica esperando um tempinho. Esse tempinho é o tempo que a API demora para retornar, são 3 segundos que estão mocados, mas a gente está fazendo como se fosse uma API de verdade, que normalmente demora um tempinho, e é legal você mostrar o indicador de loading para o usuário.
Então a gente precisa mostrar esse indicador de loading. Para fazer isso no código é bem simples. A gente cria um estado, seta ele como false. O nome desse estado é isLoading, que vai indicar para o nosso componente se ele está carregando ou não. Então, se ele estiver carregando, a gente mostra aqui uma mensagem de loading, que está aqui. E toda vez que o usuário clica no botão de busca, a gente seta esse componente como loading, como true, isLoading true. A API retornou, a gente seta como false, seja isso um erro ou não. A gente fala que o componente não está mais em estado de loading. O único problema é que quando o usuário tem um erro ali, tem um probleminha que aparece o erro para ele. E na verdade o negócio acha que se a API retornar um erro, a gente precisa mostrar uma mensagem informando qual erro ocorreu. E é o que a gente vai fazer agora. Bem simples também, a gente cria um outro estado chamado error. E se tiver algum erro, a gente seta esse erro com um erro retornado. E se ele existir, a gente mostra uma mensagem de erro. Então o usuário vai lá digitar item, pesquisa o item bonitinho, agora ele vai digitar primeiro fail, vai fazer o throw do error e vai aparecer aqui failed attempt, daquela chamada da API. Só que ocorre um bug. Depois de um erro acontecer, então a gente acabou de chamar a API retornou um erro. Qualquer busca que o usuário fizer não aparece mais. Então a gente vai ver aqui, o usuário vai digitar primeiro fail, vai clicar, vai aparecer failed attempt, ele vai tentar buscar por item e nada vai retornar. Então a gente precisa corrigir esse bug que a gente introduziu. Bem simples de corrigir esse bug, a gente só passa aqui toda vez que o usuário fizer uma chamada na API, a gente vai setar que o erro agora é nulo para o estado inicial dele. Então se erro é nulo, a gente não renderiza a mensagem de erro. Então o usuário vai lá, tem o erro dele e agora ele busca de novo e está certinho. Legal, só que o negócio acha que a aplicação está muito formal e que é legal colocar uma mensagem divertidinha, né? Enquanto o usuário não fez nenhuma busca. Então seria como se o usuário estivesse entrando a primeira vez na sua aplicação e você quer mostrar uma mensagem de boas-vindas para ele. Para fazer isso, a gente pode dizer que a nossa lista de itens é a primeira vez que o usuário está entrando quando a quantidade de itens for igual a 0, ou seja, não tem nenhum item no array de itens. E aí a gente mostra aqui uma mensagenzinha para fazer a sua primeira busca. E legal, está funcionando, é exatamente isso que a gente gostaria. Só que tem um problema. Se o usuário faz uma busca que não retorna nenhum item, a mensagem de boas-vindas aparece para ele ainda. Então, o usuário vai lá, digita. Agora ele vai buscar um negócio que não tem o da API. E aí vai aparecer a mensagem de boas-vindas para ele de novo. E não é isso que a gente quer. Então a gente vai corrigir esse bug adicionando um outro estado, um outro booleano, que é se é a primeira vez que o usuário está entrando. Então esse estado vai começar como true, porque é a primeira vez. E quando ele chamar a API, quando ele clicar no botão de search, a gente vai dizer que não é mais a primeira vez dele. Então aqui temos aqui, e se o usuário busca... E aí legal, tá funcionando legal. Só que o negócio, eu acho que se a API não retorna nenhum item, a gente deve mostrar uma mensagem para o usuário informando que nada foi encontrado. E realmente faz sentido, né? O usuário acaba de buscar um negócio aqui, a API não retorna nada e fica tudo em branco. Então é legal a gente mostrar uma mensagem, a gente vai fazer isso aqui agora. Então se a quantidade de itens for igual a 0, a gente diz que nada foi encontrado. Legal, fizemos a implementação. E temos aí agora tudo funcionando. Então, nada foi encontrado. Ok. Aí a gente olha para o nosso componente e percebe que a gente tem um problema, que a gente descobre essa questão da máquina de estados. A gente lembra do artigo do Quente Dados e fala, caraca, esse componente aqui podia estar melhor, mano. A gente podia fazer um bagulho legal aqui. Como que é mesmo? Aí você vai lá, lê o artigo dele, tenta entender, vê essa apresentação e chegou a hora de refatorar. Então o que você vai fazer? Você vai tentar entender quais são os estados do seu componente. Esse componente ele tem 4 estados. O primeiro deles sendo idle, o componente acabou de ser carregado, é a primeira vez que o usuário está vendo. O segundo estado dele é o loading, o componente está aguardando o retorno da API, então a gente buscou, bateu lá na API, a API ainda não retornou, ele está em estado de loading. A gente tem resolved, se deu certo, o retorno da API, não deu nenhum erro, e error, se algum erro aconteceu durante ou no retorno da chamada da API. E a gente também pode representar o estado desse componente com uma máquina de estados, que é isso. Uma máquina de estados, basicamente, ela diz, em termos muito resumidos, ela diz da onde para onde o seu estado pode ir. Então a gente pode iniciar o nosso componente em estado de idle, primeira vez que o usuário entrou. A única possibilidade que ele pode ir, ele não pode ir entrou para deu certo, entrou para deu errado. Ele tem que ir de entrou para loading, que é o fetch, que é a busca na API. A API nunca mais vai poder voltar para o estado inicial da lista. Ele só pode retornar que deu certo ou retornar que deu erro. O deu certo pode ser com nenhum item encontrado ou
com itens encontrados. E esses dois caras aqui podem voltar para estado de loading. Então o usuário entrou, idle. O usuário está buscando estado de loading. A API retornou e deu certo, resolved. O usuário clicou para fazer outra busca, vai para estado de loading de novo. Só que agora deu errado. Vem para o estado de erro. Ele clica para fazer outra busca, vem para loading e vem para deu certo. Então, isso é um fluxo de uma máquina de estados e a gente pode implementar isso dessa forma que é bem simples realmente. A gente tem uma string, pode ser um número, mas normalmente é uma string para representar visualmente em que estado você está. Entrou no componente estado idle, que foi o que a gente comentou aqui. Fez a busca na API, loading, que é o que está aqui. Deu certo o fetch da API, resolved, ou sucesso. Deu erro, estado de erro, tá? Então bem simples, e se o usuário buscar de novo, estava em estado de erro ou de sucesso, vai entrar no estado de loading. E aí a gente renderiza o que precisa ser mostrado para o usuário com base no estado e não mais nos booleanos. Agora eu tenho, se o status for loading, mostra isso. Se o status for idle, mostra isso. Se o status for error, mostra isso. E assim por diante. A gente poderia ter até um outro estado para cada um desses caras, por exemplo, em vez de ter um estado de sucesso, eu poderia ter success with items, dizendo que eu tenho itens, e sucesso sem itens, para eu não ter esse if grandão aqui. Eu poderia fazer isso também e seria ultra fácil. Não teria problema nenhum fazer isso. Então aqui a aplicação funcionando da mesma forma que antes, só que agora nessa implementação. Então bem simples aí. Essa pequena mudança que você faz, ela vai conseguir te dar muita vantagem no seu componente. Então você vai ter maior controle sobre o estado do seu componente, você vai ter maior escalabilidade para o seu componente e você vai ter maior facilidade de leitura por ter menos complexidade de código. Você consegue ter mais controle, porque se você quiser adicionar um novo estado, é só adicionar uma nova string e colocar basicamente uma lógica para lidar com essa string. Escalabilidade, porque isso daqui pode crescer, é a mesma ideia do controle, isso daqui pode crescer, você pode dividir isso aqui em várias partes. E com TypeScript isso daqui vai ficar ainda melhor. E você tem maior facilidade de leitura. Isso daqui é muito mais simples de ler e de entender do que é com os booleanos que a gente tinha lá atrás. Então agora a gente tem um componente muito legal de se trabalhar, muito fácil de ler e escalável. Isso daqui pode ser aplicado para N componentes. Normalmente são para casos onde você tem uma chamada assíncrona, mas você pode aplicar para qualquer componente que você achar interessante. E aqui fica as minhas recomendações. Se você gostou do que eu te apresentei, eu sugiro que você leia o artigo do Quenticidades, que você, depois de ler, implementa um componente simples, tipo o que eu te mostrei agora, ou refatora um existente que você tem na sua empresa ou que você tem no projeto pessoal seguindo essa ideia. E também assiste algumas talks do David, criador do XState, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa e vai abrir muito sua mente com relação ao que você pode aplicar com máquina de estados. Beleza? Galera, obrigado. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês puderem lá me seguir no Twitter, falar o que vocês acharam, dizer lá, dar o feedback, eu agradeço. Muito obrigado aí. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.